repete ou replica uma operação que aconteceu nos anos 90, quando os americanos entraram no Panamá para derrubar o ditador Noriega. E exatamente no dia 3 de janeiro, mesmo dia que hoje, só que em 1990, 35 anos atrás, Noriega se entregou para os americanos e hoje acontece uma operação similar e o Maduro é retirado do poder. Uma das partes estranhas e complicadas da estratégia da ação do Trump na Venezuela é que nós não tivemos uma mudança de regime. 2026 começa com a geopolítica no centro dos acontecimentos e depois de meses de ameaças, os Estados Unidos cumpriram com o que estavam dizendo, atacaram a Venezuela e o presidente Trump disse que o Maduro e a sua esposa foram capturados e estão nos Estados Unidos. Eles foram, segundo as últimas informações, retirados da sua cama enquanto dormia e foram levados para os Estados Unidos. Isso repete ou replica uma operação que aconteceu nos anos 90, quando os americanos entraram no Panamá para derrubar o ditador Noriega. E exatamente no dia 3 de janeiro, mesmo dia que hoje, só que em 1990, 35 anos atrás, Noriega se entregou para os americanos e hoje acontece uma operação similar e o Maduro é retirado do poder. Isso não significa que o regime caiu por completo, porque nós assistimos um vídeo do ministro do interior, o Cabello, que é uma figura importantíssima no regime ditatorial da Venezuela, dizendo que eles vão resistir. Isso indica que talvez as operações militares americanas não tenham encerrado, porque se Cabello, essa figura, continua no poder, isso não diz que o regime mudou, ao contrário, pode indicar resistência, luta e uma série de outros problemas. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a China está fazendo o seu maior exercício militar ao redor de Taiwan. A Rússia contestou diplomaticamente a captura de navios sancionados. Nós temos uma série de repercussões e consequências dessa operação. Já era esperado, mas a dúvida pairava no ar se isso realmente iria acontecer, e aconteceu. O presidente brasileiro Lula também veio a público e criticou fortemente a ação do Trump. Uma postura complicada e difícil, nada inteligente, dada a maneira como o Trump reage a críticas. Ainda mais algo que já estava colocado na mesa, que eventualmente iria acontecer. E dado o contexto que o Brasil está inserido em negociações para tentar resolver o problema com os Estados Unidos, isso não é muito bom para nós. Bom, tem muita coisa para ser explicada, tem muitas consequências. Isso confirma também um posicionamento americano revelado na última estratégia de segurança nacional, que coloca as Américas no centro da preocupação estratégica dos Estados Unidos, e isso está confirmado com essa operação. Uma das partes estranhas e complicadas da estratégia da ação do Trump na Venezuela é que nós não tivemos uma mudança de regime. O líder do regime, o Maduro, foi preso, mas o regime continua intacto. O regime é composto por uma série de apoiadores, de um grupo político, de militares, e todo esse grupo está lá no poder ainda na Venezuela. E depois dos pronunciamentos do Trump, ficou claro que o governo americano vai trabalhar com a vice-presidente do Maduro. Ou seja, o regime continuará no poder por enquanto. Isso traz um problema muito sério, porque uma das premissas por trás do que poderia acontecer na Venezuela é: se você troca o regime, derruba o regime, tira o regime, e você tem uma oposição consolidada, estabelecida, confiável, que tem credibilidade e respeito, como existe na Venezuela, seja o González, que ganhou a eleição, seja a Maria Corina Machado, que ganhou o prêmio Nobel, você diminui as chances dessa transição pós-regime do Maduro ser um grande problema. Afinal de contas, você tem uma oposição pronta para assumir o poder, uma oposição que foi reconhecida por mais de 50 países, uma oposição que ganhou a eleição, uma oposição com uma figura que ganhou um prêmio Nobel. Tudo isso facilita essa transição e traria menos disputas políticas na Venezuela.
O fato do Trump se aproximar da vice-presidente, né, que faz parte do regime do Maduro, e descartar a oposição, isso vai criar um vácuo de poder, ou vai abrir espaço para o surgimento de novos grupos políticos, de novas disputas, de um monte de atores querendo chegar no poder. E essa situação, ela é de extrema instabilidade. Talvez a Venezuela não passasse por um problema como esse exatamente por ela ter uma oposição consolidada e pronta para chegar no poder. Uma oposição que, por sinal, levou muito tempo para se unir, para conseguir chegar onde está. Você descartar essa oposição, deixar ela de lado, você enfraquece a estrutura política da Venezuela e você acaba dando força para o regime. Claro que o outro lado da moeda, ou da interpretação, é que ao invés de fazer uma transição definitiva e ter que enfrentar um posicionamento dos militares, eles vão pegar em armas, eles vão resistir com o uso da violência ou não, eles permanecem no poder. E talvez isso seja feito de uma forma muito mais faseada. Nós temos que observar para ver o que vai acontecer. Mas essa fórmula, ela é muito perigosa para dar certo. Parece que toda essa jogada do Trump para pegar o petróleo venezuelano é só o começo de um plano que é muito maior. O Maduro foi capturado, já deu good night para a galera quando chegou nos Estados Unidos, deu Happy New Year, literalmente, e nesse exato momento ele está detido numa prisão federal de segurança máxima americana. Enquanto isso, a China e a Rússia começaram a criticar a operação e disseram que esse ataque foi uma violação da soberania venezuelana. Só que o Trump, ele parece não ter dado muita bola, porque não contente em capturar o Maduro, ele começou a ameaçar o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, dizendo que o Petro tem rotas de tráfico no país dele e que ele vai ser o próximo a ser capturado se não ficar esperto. Isso é uma coisa que o Trump disse há um tempo atrás. E se isso realmente vai acontecer, ninguém sabe. Mas enquanto todo esse rolo geopolítico acontece, existe uma outra coisa que literalmente ninguém está falando e que não saiu em nenhuma manchete e que pode dar, quem sabe, muito dinheiro para os Estados Unidos ou talvez para a Venezuela. Eu estou falando do ouro. Eu já falei várias vezes aqui no Instagram, mas talvez você não tenha visto, o ouro está nas máximas históricas. Uma onça de ouro em janeiro de 2025 valia $2.500. Em janeiro de 2026, um ano depois, vale $4.500. Ou seja, o ouro praticamente dobrou de preço em 2025. Acontece que hoje a Venezuela ela tem 161 toneladas de ouro. São as maiores reservas de ouro da América Latina, inclusive tem mais ouro do que o próprio Brasil. E depois de toda essa alta em 2025, as reservas de ouro venezuelanas valem aproximadamente $22 bilhões. E se o ouro continuar subindo cada vez mais, como a gente tem visto, cada vez que ele subir $100 no preço da onça, isso adiciona cerca de $500 milhões no balanço da Venezuela e geralmente conflito geopolítico igual a preço do ouro subindo. E o mais louco de tudo isso é que os cofres são apenas a ponta do iceberg. É isso que eu queria falar para vocês. Talvez vocês não saibam, mas uma parte da Amazônia pertence à Venezuela. E tem uma área quase que secreta dentro da Amazônia venezuelana chamada de Arco Mineiro de Orinoco. E existem estimativas de que essa área sozinha tem entre 8 e 10 mil toneladas de ouro ainda não exploradas. Então, se a onça de ouro custa $4.500, isso significa que essa área tem quase $1,5 trilhão enterrado debaixo do solo. Está todo mundo falando da prisão do Maduro e do petróleo, obviamente, que realmente é muito importante para todo o contexto da Venezuela, mas a gente não pode esquecer desse metalzinho amarelo que todo mês está batendo novos recordes e com certeza os Estados Unidos, dependendo de como forem tocar a operação, podem tentar tomar uma parte, né? Enfim, me segue aqui para não perder mais novidades sobre tudo que está acontecendo. E deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer com o ouro venezuelano.